Boa tarde, amigas sábias, tudo bem com vocês? Estamos prontas e preparadas para mais uma live. Hoje a gente vai falar sobre o Romanos, capítulo 15, o penúltimo capítulo aí dessa série de Romanos. E eu espero que vocês aproveitem esse bom momento que vamos passar aí a próxima hora todos juntos, tá bom? Vamos dar um tempinho pro pessoal chegar. Quem ativou o alerta da live vai receber o alerta, então vai ficar sabendo que a gente já tá ao vivo. E aí daqui a pouquinho eu já coloco o irmão Anderson também que ele já chegou, já vi ele aqui. A gente já chama ele na live, tá bom? Se vocês, enquanto isso, quiserem enviar essa live para mais pessoas ao redor de vocês, pessoas que podem ser beneficiadas por essa mensagem, não hesitem, tá bom? É só clicar no aviãozinho que fica do lado direito para vocês, né? No lado direito parece um aviãozinho de papel, assim, aquele que a gente fazia na escola. É só enviar para a lista de contatos e as pessoas também são notificadas que a gente está ao vivo, ok? Amém a todas as saudações, Deus abençoe. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Tá tudo certinho? Hoje tá um calor aqui. Bom, vou chamar o irmão Anderson já. E a gente começa a live pra gente ir ganhando tempo. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos todos que estão chegando. Amém a todas as saudações. Ah, lá! Shalom, irmão Anderson. Shalom, shalom. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, e o irmão? Tudo bom, graças a Deus. Ótimo domingo a todos que estão acompanhando a gente aí. O pessoal está chegando e a gente vai começar a nossa live. Sim, com certeza. Deus abençoe grandemente todos que estão chegando. Eu estava até comentando com o pessoal, hoje está bem calor aqui. Eu estou até transpirando de tão calor que tá, né? O verão está acabando e o verão chegou praticamente no fim. Mas se Deus quiser vai dar tudo certo, a gente vai conseguir fazer mais uma live abençoada que seja de impacto na vida de muitas pessoas. Amém, Alane. Aqui também está quente no Brasil. Campinas está por volta aí de 39 graus. Olha só, 39 graus. Tá bem quente mesmo. Tá bem Nossa! quente mesmo. Então, O meu quente aqui, irmão Anderson, né? Fazer o quente, né, da França, são 29 graus, tá? uau, então nós estamos com 10 a mais, então nós estamos na frente. O Brasil na frente, gente. É que pra gente, como as casas, elas são isoladas, né? Elas são preparadas para o inverno, quando faz um dia muito quente, assim, o que acontece? Faz uma estufa, na verdade. Então dá a impressão que tá muito mais quente do que realmente está. Tanto que se eu for para fora agora no jardim, tá fresco. Só que dentro de casa, como ficou aquecida o dia todo, aí fica quente, né? Mas, bom, sejam bem-vindos. Acho que deu uma pequena travadinha aí no Mo Anderson. Acho que não vai dar problema, não. Ele deve estar escutando ou ele vai voltar. É coisas do domingo, né, gente? Às vezes a internet dá um probleminha aí, mas se acontecer de repente o Mo Anderson travar, a gente volta. Não se desesperem. As imagens estão ruins? Só a minha e do irmão Anderson ou só do irmão Anderson que tá ruim? A minha imagem também tá ruim? Respondam, por favor, através dos comentários. Ah lá, estão sugerindo que ele contrate uma nova internet. Coisas do domingo, coisas do domingo. Estão falando aqui, ó, tem gente já vendendo um plano da internet aí melhor por irmão se precisar, Gente, viu? por favor, quem sentir de me doar um plano da internet, por favor. Minha região é muito ruim de internet, então só Deus dando a causa. Ai, meu Mas, Deus. ó, mas é o seguinte, gente, independente do que acontecer aqui, nós vamos acabar as nossas lives. E pronto, acabou. Querendo o inferno ou não, querendo quem quiser, aí nós vamos terminar o que a gente começou, porque a gente tem esse compromisso aí, a gente vai honrar esse compromisso de terminar as nossas lives. Sim, com a ajuda de Deus, vamos sim. Bom, Anderson, por favor, faça a. Eu sou a anfitriã, mas tenho toda a honra do irmão apresentar essa live, né? E orar por essa live também, orar pelas pessoas que estão assistindo ela. E fazer também, já dar aquela introdução, aquele recapitulativo de tudo que a gente viu até agora, tá bom? Por favor. Maravilha, então, todos que estão com a gente agora, 80 pessoas que vão fazer uma oração bem rapidinho para Deus nos abençoar, tá bom? Quem sentir de fechar o olhinho aí, vamos pedir ao nosso Pai, então, que o Senhor esteja conosco nessa live, que todas as palavras que forem proferidas aqui
possam, de alguma forma, entrar dentro do coração das pessoas e trazer uma boa transformação. Que todos que estão participando dessa live também possam aprender algo que possa vir direto de Deus, através das nossas bocas, e que alegre o coração de cada um que está participando nessa live. Nós pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, Anderson, a gente está chegando aí já no capítulo 15, né? Vamos aí. Capítulo 15 é um capítulo extraordinário, mas antes de falar dele, vamos fazer uma recapitulação bem rapidinha aí do que é o livro de Romanos, que foi uma carta, né? A carta de Romanos, que é escrita para a igreja de Roma, por Tércio, ditada por Paulo, né? Com todo o conhecimento de Paulo, tudo que ele disse nos primeiros capítulos, tudo aquilo que ele dizia que ele tinha uma dívida aí para com todas as pessoas que não conheciam o Evangelho. Ele que teve o privilégio de ter um encontro com o próprio Cristo, né, no caminho de Damasco. O Senhor, então, revela para ele isso que era o grande favor, que é a grande graça, né, que é o favor imerecido. O favor alcança a vida de Paulo. Lá no capítulo 2 ele fala um pouco dos judeus, de como começou toda a obra de Deus na Terra, né, que a obra de Deus não começou no nosso século, nem no século passado, nem na época de Jesus. A obra de Deus ela começou muito antes. Ele fala um pouco disso, quando Deus começa a se manifestar para os homens, como foi. E ele fala, então, desse privilégio dos judeus no capítulo 3. Para concluir o capítulo 3, ele fala que todos estão debaixo do pecado, do jugo do pecado, e ele começa a falar um pouco da justificação, né, que veio através de Jesus, e ele diz como que é a justificação através de Jesus e como foi a justificação através da fé que foi dada para Abraão no capítulo 4. No capítulo 5, ele fala da justificação pela fé e a paz com Deus, quer dizer, a gente voltar a ter uma relação com Deus através de Jesus. No capítulo 6, a graça aparece, então, com toda a sua força, né? Mostrando que quem está na graça, ele não precisa ficar no pecado. No capítulo 7, a gente fica morto, né, para as coisas que são lá do passado, da lei, e a gente começa a viver agora uma luta grande no espírito, que é para deixar, né, o novo homem deixando as coisas antigas para trás. No capítulo 8 é lindo demais, todo mundo conhece, que é o Cântico de Vitória, né? Fala da nova vida debaixo da graça. O capítulo 9 é a tristeza de Paulo por causa dos judeus. Então começa uma sessão aqui de 3 capítulos só falando dos judeus, né? O capítulo 9 o passado, o capítulo 10 o presente, o capítulo 11 o futuro de Israel. No capítulo 12 a gente tem uma coisa linda, que é como a gente vai viver então agora numa comunidade chamada de igreja, né? E não só a sua igreja, mas todos aqueles que invocam o nome de Jesus, que creem nessa graça, no favor imerecido que foi demonstrado lá na cruz por nós. Lindo o capítulo 12. No capítulo 13 vai falar um pouco sobre submissão à autoridade, até porque Roma estava passando por um processo muito difícil, complicado. No capítulo 14 a gente aprendeu a tolerância para com os fracos na fé, como que a gente tem que se comportar, aquele coração mais manso, né? E agora a gente entra no capítulo 15, que Cristo dá um exemplo aí de abnegação, né? Tudo que Jesus passou por nós, a sua calma, a sua paz, mesmo sendo perseguido, mesmo sendo quase apedrejado, como ele se portava diante das pessoas? Qual era o sentimento de Jesus? São 33 versos de muito conhecimento, e a gente vai colocar aqui só um pouquinho, do nosso ponto de vista. E eu gosto sempre, Alane, de deixar muito claro que são pontos de vista. Pontos de vista, você que está na live pode ter um ponto de vista diferente do nosso, nós vamos respeitar o seu ponto de vista, e aqui a gente vai colocar o nosso. Se você tiver a alegria de ouvir, eu acho que a gente consegue aprender juntos aí. Tá aí a síntese, tá na tua mão, Alane. Tá bom, vamos lá então ler. Esse é um capítulo longo, né? Então a gente vai fazer pausas, vamos ler trechos maiores, talvez, umas sessões maiores, para que a gente possa também ganhar tempo e não fique maçante. Eu gosto de explicar sempre que a versão da Bíblia que eu leio, a tradução que eu estou lendo, é a King James de 1611. Então, se a sua versão for diferente, não tem nada, não tem problema algum, tá bom? Então, não se escandalize, não fique, ai meu Deus, tá diferente, ou outra coisa. Não, justamente aproveite. Se a sua Bíblia tiver outra tradução, aproveite para ter uma outra versão, uma outra tradução, tá bom? Digo sempre que é tradução, então foi feito por pessoas diferentes, em momentos diferentes, não tem nada de errado. É uma Bíblia de uma tradução fiel, fidedigna ao original, mas as palavras muitas vezes utilizadas são diferentes, não interferindo no sentido, como se diz, na doutrina que está por trás de tudo isso. Né? Então vamos lá. Capítulo 15. Assim que nós, os fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos.
Cada um de nós agrade ao seu próximo para o seu bem e a edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, os insultos dos que te insultavam caíram sobre mim. Porque todas essas coisas foram escritas anteriormente, para nosso ensino foram escritas, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Acho que essa aqui, irmão, ele faz justamente essa ligação entre o capítulo que a gente leu semana passada, né, do capítulo 14, falando dessa questão dos fracos e dos fortes e como que nós devemos nos portar quando encontramos diante de nós um irmão mais fraco, um irmão que está começando a caminhada cristã, um irmão que está começando no entendimento da palavra, como que nós devemos nos portar. Perfeito, é exatamente isso que Paulo quer transmitir, né? Lembrando que aquele que diz que é forte, na verdade ele pode ser fraco para o outro que também acha que é forte, né? Então é só o cuidado que a gente tem que ter. E Paulo, ele está falando aqui, na verdade o que ele está querendo dizer como fraco e forte apenas é o diferente. É isso que Paulo quis dizer. Cuidado com as diferenças, para você não machucar ninguém só porque ele é diferente, né? Então, Paulo ele vem com essa ideia e ele traz um pouco e diz o seguinte: nós que somos fortes, no sentido do quê? De suportar mais as coisas, suportar mais as fraquezas dos outros. Devemos suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a nós mesmos. Quer dizer, tem coisa que eu vou ter que abrir mão para eu não machucar a fé de outra pessoa, né? Portanto, ele diz o seguinte, né? Portanto, cada um de vós agrade, de nós, agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Não é agradar em tudo também, tá bom? Então, o seu próximo pode ser qualquer um. Então, ele chega e fala, eu tenho 1 quilo de cocaína, eu posso esconder na sua casa? Não agrade ele com isso, né? Então, cuidado. Desde que seja para edificação. Então, se é para edificação, tente aí agradar o seu próximo. É disso que Paulo está falando e ele vai discorrendo com todo amor, né, com toda paciência, e ele pega o exemplo de Cristo aí, né? Que Cristo, ele passou por toda a tentação e ele não agradou a si mesmo. Ou seja, ele podia tentar de alguma forma se agradar, né? Não, ele foi desagradado, mas não desagradou ninguém, a não ser os religiosos da época. Aí ele botou para quebrar, né? Desagradou mesmo. E é importante essa parte que ele fala também da gente ter esperança justamente nisso, né? Que é a esperança que vai melhorar, né? E ninguém vai ficar assim, justamente o corpo ele vai crescendo, né? Assim como uma criança que vai crescendo e vai melhorando e vai tendo outras funções, adquirindo outras competências, isso também vai acontecer com o corpo da igreja. Então a gente tem a esperança nisso, que as pessoas vão, conforme for crescendo no conhecimento, no entendimento, na espiritualidade, eles vão amadurecendo também. Verso 5. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Jesus Cristo, para que com uma só mente e uma só boca glorifiqueis ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Essa parte é importante da gente parar um pouquinho e pensar, né? Porque a gente pensa assim, muitas vezes, se a gente vai glorificar de uma só boca, de um só Deus, né? Numa união, muitas das vezes as pessoas podem ter uma tendência a achar que é uma denominação só, né? Que é um povo só, que tem aqueles mesmos hábitos e costumes, sendo que Paulo está justamente exortando essa igreja que está em Roma, que ele não teve a oportunidade de ir até lá, ele não conhecia fisicamente, mas ele sabia que estavam todos unidos em Cristo Jesus. E ele fala, então, que nós possamos louvar, né, todos numa só boca, numa união, né? Ele busca essa união das diferentes igrejas ali que compunham a igreja primitiva pós-Cristo. Perfeito, Alane. E a parte mais interessante, se a gente pegar o verso 7, ele diz o seguinte: portanto, recebei-vos. Portanto, dessa forma, dessa maneira, recebei-vos uns aos outros. Ou seja, né, se você tiver a oportunidade de as mesmas pessoas que têm a mesma fé que você, que acredita que graça é um favor imerecido que Jesus fez por nós na cruz, né? Que fé é uma coisa universal, que é uma coisa, é um dom de Deus, né? Que Deus, ele dá esse dom chamado fé. Que esse sacrifício é um favor imerecido, não só para mim, mas para você aí, ou para algum irmão de outra denominação aí na França, ou aqui no Brasil, que crê no mesmo Deus que eu, que se ajoelha diante desse mesmo Deus, que cita o nome Senhor Jesus nas suas orações, que faz as suas petições em nome de Jesus, que acredita na mesma Bíblia que eu acredito.
Então, por que ele não pode ser chamado de meu irmão? Por que eu não posso ter comunhão com ele? Aí, Alane, faz sentido o salmo que diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Pela lógica, os irmãos de uma denominação só, é lógico que eles têm que estar em união. Mas será que ele estava falando especificamente disso? Porque ele diz: quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Porque é como um óleo que desce sobre a cabeça, passa sobre a barba, desce a vestidura e vai até na orla dos vestidos. Ou seja, ele passa por lugares diferentes. Passa pela cabeça, passa pela barba, passa pela roupa e chega na orla, que a orla eram os nozinhos, né? O tzitzit dos judeus, né? Os nozinhos que Deus fala lá em Números, que os judeus deveriam ter esses nozinhos na roupa para lembrar dos mandamentos. Olha que coisa interessante. Então ele passa pela roupa toda, pela barba, pela cabeça, pelo rosto, né? Pela roupa toda, passa pelo peitoral, porque Arão era um sumo sacerdote, pelo peitoral, pelo éfode, desce pelo cinto, passa pela barra e chega na orla do vestido, que é o tzitzit. Ou seja, todo esse óleo ele passa por um caminho diferente, né? Por partes diferentes da roupa. E é isso que Paulo está querendo dizer, né? Receba os seus irmãos, né? Receba, tenha paciência, né? Se alguma coisa difere, porque na minha igreja eu chamo de pastor, na outra eu chamo de bispo, na outra eu chamo de, sei lá, cooperador, na outra eu chamo de... Gente, qual é o foco? É Cristo, é Jesus. Você acredita como eu acredito? Somos irmãos. Sim, com certeza. E essa metáfora justamente, né, de falar, de passar em todo o corpo, é passar realmente nesse corpo que é a igreja visível e invisível, né? A igreja de Cristo, né? Que é a esposa que está sendo constituída, construída e está sendo ornada para Cristo. Então é isso, né? Não é ficar achando que só aqueles... eu imagina se o corpo fosse só constituído de braço. Imagina um corpo inteiro só de braço. Não seria um corpo. Seria, de repente, um polvo que tem 8 braços, mas não é um corpo, né? Só ia ter isso, não é? O corpo, ele justamente ele tem funções diferentes, ele tem, de repente, como se diz, funções, maneiras diferentes, modos diferentes. A gente não veste o pé do mesmo jeito que a gente veste a mão. Num a gente coloca a meia, no outro a gente coloca a luva. Então não é que todo mundo vai ter que ser... né? E até os pés. Experimenta pegar um sapato do pé direito e colocar no esquerdo. Você vê o que vai acontecer. Né? Pois é. Então, algumas coisas são tão próximas, né? E a gente fala, eu tenho 2 pés iguais. Não, você não tem. Você tem um direito e um esquerdo. Seus pés não são iguais, né? Então, o cuidado que a gente tem que ter. Porque até entre as denominações, uma Assembleia de Deus de Campinas é diferente de uma Assembleia de Deus lá de São Paulo, que é diferente de uma Assembleia de Deus lá do Rio de Janeiro. Mas nem por isso a gente não está ligado, né, no mesmo espírito. Que é isso que a gente precisa entender. Essa ligação em si entre as pessoas. Porque o céu, gente... O céu é para todos que acreditaram no sacrifício de Jesus na cruz. E creram e abandonaram suas más obras. Né? Independente de onde ele esteja. Abandonou as más obras. Acredita que Jesus é o Salvador. Né? E honra o Deus, que é o Deus da Bíblia. Pronto, ele é chamado de nosso irmão. Né? Então o cuidado que a gente tem que ter. E aí Jesus disse isso lá em Mateus. Né? Cuidado, vocês não serem que nem escriba e fariseu. Que só se salda entre si. Cuidado, cuidado. Então tinha muitos cuidados ali que Jesus foi falando, e Paulo ele está falando justamente disso. Com certeza. Bom, bora. Verso 8. Porque eu vos digo que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão, por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia, como está escrito. Por isto eu te confessarei entre os gentios, e cantarei o teu nome. E outra vez ele diz, alegrai-vos, gentios, com o seu povo. E outra vez, louvai ao Senhor todos os gentios e exaltai todos os povos. Maravilhosa essa parte, né, meu irmão? Explica pra gente um pouquinho sobre isso. Por que ele tá falando aí dessa coisa de gentil, para ele se saudar, para ele... Né? É lindo. Eu fico assim, encantado. Eu fico encantado, porque a construção da ideia de Paulo é uma construção muito sólida. Paulo ele vai colocando cada bloquinho e a gente começa a entender o que ele queria dizer no todo, né? Por isso que a gente diz que a gente nunca pode pegar um verso isolado para tentar fazer desse verso uma doutrina, mas entender todo o contexto, entender o começo, o meio e o fim. O que Paulo quis dizer, lembra? Que ele está dizendo, olha, gente, a gente não tem que se agradar a nós mesmos. Quem se considera forte, suporta mais o fraco, né? Foi isso que Cristo fez. E não foi só isso. A gente tem que receber bem as pessoas que acreditam no mesmo Deus que a gente acredita. E olha que bonito que ele fala no verso 8.
Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão. Gente, o que é circuncisão? Era o pacto feito de todo judeu para se chegar a Deus. Então ele cortava o prepúcio, gente, do órgão genital masculino, e Jesus faz isso, acontece isso. Ele não, os pais dele fazem isso para cumprir a lei. Lá em Lucas, aliás, Alane, vamos lá no capítulo 2 de Lucas, só para o pessoal ver que Jesus cumpriu essa parte. Olha que interessante, né? Lucas capítulo 2, verso 21. Lucas capítulo 2, verso 21. 21. Ok. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino aqui é o menino Jesus, foi-lhe dado o nome de Jesus, Yeshua, que quer dizer salvação, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Então o nome dele foi dado de Yeshua, ou Jesus, que em hebraico quer dizer salvação. E o menino foi circuncidado ao 8º dia, que estava determinado na lei de Moisés, que começou isso antes de Moisés, né? Na lei só foi escrito, mas isso começou antes de Moisés, lá em Abraão. Olha que interessante, ele diz o seguinte, ó, digo, pois, que Jesus foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais. Ou seja, Jesus estava dizendo o seguinte, todo aquele povo que foi circuncidado, ou seja, os judeus, eu sou ministro do judaísmo, eu sou ministro da circuncisão. Para quê? Para agora, gente, a gente unir essas duas turmas. As turmas que foram circuncidadas e a turma que não foi circuncidada, que nós já falamos disso numa live passada, de que vale a circuncisão, né? E ele está falando o seguinte, vamos unir isso, porque os dois creem na mesma coisa, no mesmo Deus. A gente precisa unir isso. E por isso, no verso 7, ele diz, portanto, recebei uns aos outros. Quem são esses uns aos outros, né? Quem são essas pessoas? Aqueles que creem no mesmo Deus. Independente de ser circuncidado ou não. Você crê no mesmo Deus? Vamos unir isso. Ele diz, e para que os gentios, que somos nós, glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito, portanto, eu te louvarei entre os gentios e cantarei ao teu nome. Quem louvará entre os gentios? Uma pessoa que não é gentil. No caso aqui, era Jesus. Jesus ia cantar, ia louvar a Deus diante das outras pessoas. E é o que está acontecendo aqui hoje, né? Nós, que antes estávamos distante da Bíblia, através de Jesus, nós nos aproximamos desse livro tão sagrado, tão santo. E hoje, olha onde a gente está, né? Debruçado diante dele, domingo à tarde, falando dessa grande misericórdia, desse grande amor. Glória a Deus, é verdade. Bom, 12. E outra vez, diz Isaías, haverá uma raiz em Jessé, e aquele que se levantar para reger os gentios, nele os gentios confiarão. Ora, o Deus da esperança vos encha de toda alegria e paz em crer, para que abundeis em esperança por meio do poder do Espírito Santo. E eu mesmo, meus irmãos, tenho sido convencido a respeito de vós, de que também vós estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, capazes também para demonstrar-vos uns aos outros. Quando ele fala, né, de Isaías e de Jessé, é justamente essa... de que Jesus vem dessa raiz, né? Jessé, para quem não sabe, é o pai de Davi, né? Então ele vem, né? O leão da tribo de Judá e o rei que vem diretamente pela parte de Davi. E aí, quando ele fala de Isaías, é porque Isaías profetiza a respeito disso, né? Então, e aí ele vai falar... Pode falar. Exatamente. Isaías vai falar disso lá no capítulo 11, né? Só te cortando aí, mas só para o pessoal se situar aí. No capítulo 11 de Isaías, verso 1 está escrito assim, porque brotará um rebento do tronco de Jessé e das suas raízes um renovo frutificará. Olha que interessante, né? E a palavra no original hebraico é Nazer. Nazer significa renovo. Olha só que bonito, Nazer, da onde vem a palavra Nazaré. Por isso diz que ele deveria morar em Nazaré, porque Nazaré, uma das palavras raízes para Nazaré é renovo, broto. Olha que coisa interessante, né? Para que ele fosse chamado Nazareno. Por isso que ele deveria morar lá em Nazaré. Olha que interessante. Porque quando você procura no Antigo Testamento, está escrito, porque foi profetizado que ele deveria ser chamado Nazareno. Só que se você procurar na nossa Bíblia, você não vai achar Nazaré na Bíblia. Não tem Nazaré na Bíblia. Só que quando você pega o original, Nazer, que vem de Nazaré, que vai formar Nazaré depois, significa broto ou rebento, que foi profetizado por Isaías. Aí faz sentido, quando você conhece o original. Olha que coisa bonita. Então é disso que está falando Paulo aqui, quando ele fala do renovo aqui, né?
Dessa da raiz. esperança. Uhum. Verso 12. E outra vez diz Isaías, né? Uma raiz em Jessé haverá, que foi o verso que a gente leu, né? Foi o verso que a gente leu, Isaías capítulo 11, verso 1. Uma raiz haverá. E onde é essa raiz, né? Em Nazaré. E por isso essa raiz é Cristo. Glória a Deus por isso. Maravilhoso, maravilhoso. E essa raiz veio trazer justamente, né, é, alguém para reger os gentios, né, para nos dar essa oportunidade, nos dar essa graça também de nós nos unirmos ao povo que já tinha sido também escolhido por Deus desde o princípio, né? Muitas das vezes a gente acaba esquecendo que desde de sempre, né? Deus ele veio fazendo tendo esse cuidado, escolhendo, abençoando um povo e desde Abraão, então, ele vem fazendo promessas para um povo. E aí ele chega um momento que ele vai, então, abrir um rebento, então ele vai abrir um renovo para inserir. E eu vejo muito, eu me lembro que meus pais, eles tinham uma muda de jabuticaba, e se eu não me engano, jabuticaba é um tipo de árvore que justamente ela precisa de uma outra árvore para ela poder brotar, né? A gente faz eu esqueci o nome em português, mas um enxerto. Isso, então ela precisa de uma árvore para poder ser enxertada e ela poder então crescer. E é isso que aconteceu conosco, né? Nós, gentios, fomos enxertados nessa árvore por grande misericórdia. E em vez de nós desprezarmos os nossos, né, os judeus, nós temos que ser gratos, porque sobre ele Glória a fomos Deus. enxertados. Sobre esta, né? Esta raiz nos foi aberto, né? Foi fendido a árvore Exatamente. para poder nos inserir. É lindo demais, né, Ana? E lembrando que a gente falou disso, né? Nós falamos disso aqui nas lives anteriores, sobre esse enxerto. Como que nós fomos enxertados? Alguém foi arrancado e nós somos enxertados. E o cuidado que nós temos que ter, que se Deus não teve misericórdia dos ramos naturais, cuidado, que a gente pode cair numa armadilha aí da gente perder o nosso direito, né? Por a gente se achar melhor do que os que estão lá, ou daqueles que estão chegando. Lembrando que a gente é enxertado, nós não somos árvore natural, tá bom? Nós somos enxertados. Em outras palavras, adotados. Então, cuidado, né? Cuidado que você não é o original, você não é o natural. Você foi adotado ou você foi enxertado naquele lugar, né? Então, o cuidado que a gente tem, mais ainda, ter mais amor ainda pelo nosso próximo, mais amor ainda pelas pessoas que estão aí à nossa volta, que estão próximos de nós e que professam a mesma fé que a nossa. Com certeza, maravilhoso. Eu parei aonde? Parei no 15. Porém, irmãos, eu vos escrevi em alguns pontos ousadamente, para lembrá-los, por meio da graça que me foi dada por Deus, que eu seja ministro de Jesus Cristo aos gentios, ministrando o evangelho de Deus, para que a oferta dos gentios seja aceitável, santificada pelo Espírito Santo. Por isso, eu tenho que me gloriar em Jesus Cristo nas coisas pertencentes a Deus. Porque eu não ousaria falar alguma coisa que Cristo não tenha feito por mim, para fazer dos gentios obedientes por palavras e por obras. Termino esse verso. Pelo poder dos sinais e maravilhas, através do poder do Espírito Santo de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, eu tenho pregado plenamente o evangelho de Cristo. Aqui a gente vê essa manifestação de toda a obra de graça que Deus fez na vida de Paulo, e ele se reconhece realmente como uma pecinha nesse quebra-cabeça enorme da misericórdia de Deus, né? E ele vê, eu não poderia ousar fazer outra coisa que não fosse falar desse novo evangelho, e desse novo evangelho não, do verdadeiro evangelho, e eu sou uma prova viva de que esse evangelho, ele alcança as pessoas, ele pode alcançar quem ele quer. Elane, olha, eu quando leio uns versos como esse aqui, eu fico até meio sem palavras, sabe? Porque a gente vê o tamanho da nossa insignificância, né? Quem a gente é diante da Bíblia, diante do que Paulo está dizendo aqui, né? Eu me prendi muito no verso 16, na minha tradução está assim, ó, que seja ministro de Jesus Cristo entre os gentios, ministrando o evangelho de Deus. Gente, por que não podia falar só evangelho, né? Podia falar só evangelho. Não, evangelho de Deus, porque existem outros evangelhos. Existe o falso evangelho, mas ele está falando aqui do evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, a minha oferta, a tua oferta. Para isso, o evangelho verdadeiro ele deve ser pregado, para que a minha oferta ela possa ser aceita. Que oferta? A oferta de um homem pecador, de uma mulher pecadora, dos 130 que estão na nossa live agora, que são pecadores. Pecadores, sim.
ou por obra, ou por boca, ou pelo andar, ou pelo pisar, ou pelo apalpar, enfim, todos nós somos pecadores. Mas como que a gente chega e oferece alguma coisa para Deus? Por que essa oferta ela é aceita de Deus? Porque alguém está intercedendo por nós. E ao todo tempo tem alguém intercedendo por nós. Se não for por palavras como Jesus, pela obra dele na cruz, né? Vai ser pelo Espírito Santo com gemidos inexprimíveis, mas sempre tem alguém intercedendo por mim e por você que está nessa live, pela Lani que também está nessa live. Então, não é eu próprio, eu sozinho que consigo chegar e ofertar, mas alguém intercede por nós. Tem que ter um intercessor, tem que ter alguém que leva a oferta. Por isso Jesus falou, ninguém, absolutamente ninguém vem ao Pai se não passar por mim. Porque vocês podem ser até sacerdotes, mas eu sou sumo sacerdote. Eu sou o sacerdote que entra no santo do santo. Lá dentro, eu chego onde Deus está. Vocês podem chegar até no lugar santo. Vocês comem do pão da proposição, que está à direita do tabernáculo. Vocês participam dos 7 Espíritos de Deus, que é o candelabro que está à esquerda do tabernáculo. Vocês podem até sentir o cheiro do incenso que está na mesa do incenso. A porta da tenda na parte posterior ao santo, mas o Santíssimo não. No lugar Santíssimo só eu entro. É isso que Jesus quer dizer. Só eu entro nesse lugar. Então, para chegar nesse lugar, para fazer uma expiação por todos, só Jesus faz. Por isso ele falou, ninguém vem ao Pai se não passar por mim. Sim, sim. É e muito eu estava conversando essa semana, né, a respeito justamente disso, da oração, do papel da oração, né, e quanto que muitas vezes é difícil para nós. Tem muitas pessoas que às vezes têm uma reticência ainda para orar, e somente para louvar a Deus, muitas vezes a gente vai com aquela coisa do pedir, né, do pedir alguma coisa a Deus. Mas que quando Deus, por que Deus, ele se agrada das orações, não é por mim, não é pelo meu muito falar, não é pelo meu falar bonito, não é pelo falar difícil, não é por nada disso. Ele vai se agradar das nossas orações porque ele vê a glória do Filho dele, o sacrifício do Filho dele sendo refletido em nós. Então, mesmo quando a gente acha que nós estamos passando tempo orando e louvando a Deus, não é sobre nós, é sobre o que o Filho dele fez por nós. Nunca é sobre nós. E a gente se acha o último biscoitinho do pacote. O primeiro, né? Porque não pode ser o último, porque o último é amassado. Mas a gente se acha, assim, o creme do creme. Assim, nós nos achamos, muitas das vezes, ai, Senhor, eu nunca fiz isso. Ai, Senhor, eu nunca fiz aquilo. Ai, Senhor, eu faço isso, atendo pobre. Não sei o quê. A gente fica se achando tanta coisa quando a gente não tem noção do que foi o que Cristo passou. Quando a gente não tem noção da santidade de Deus. Então a gente pode até se achar alguma coisa, mas se nós nos colocarmos frente ao que ele deixou escrito, inspirado pelo Espírito, né, para que homens e mulheres fossem inspirados para escrever, e hoje nós estivéssemos aqui e nós nos confrontamos diante de Deus, a gente vê que nosso tamaninho é um nada. E se ele se agrada em escutar as nossas orações, não é por mim, não é pelo irmão, mas é pelo que Cristo fez. É tudo por ele e para ele, né? São todas as coisas. Tudo por ele e para ele. É todas as coisas. Então, tudo se move, tudo se movimenta graças a ele, né? Então, se tem algum movimento, é graças a ele. Você que faz alguma coisa que ajuda o pobre, né? Você que está nessa live, é louvável. Nós não estamos dizendo que isso não é louvável, não. Muito pelo contrário, é louvável. Mas só diante de Deus, não dos homens. Para que seu galardão fique garantido, como está escrito lá em 6 de Mateus. Essa é a grande ideia. A ideia é que você não apareça, para que o nome de Deus seja glorificado em tudo. Para que o homem não apareça, né? O próprio João disse isso, né? Importa que ele cresça e eu diminua. Então, se o maior nascido de mulher, que o próprio Jesus falou, que dos nascidos de mulher não tinha igual ao João, vamos pegar o exemplo dele, né? João dizia isso, né? Que ele cresça e eu diminua. Então, que Jesus cresça, nós diminuamos sempre. Sim, com certeza. Quanto mais Deus ver Cristo em mim, né? Eu acho que isso é o que mais nos importa. Que apareça menos da Lani, que apareça menos do Anderson, mas que apareça o máximo de Cristo na nossa vida. E que nós façamos algo bom, que nós façamos algo
caridoso, algo que nós tenhamos amor, paciência uns com os outros, que nós vamos admoestar uns aos outros, que não seja para que nós nos apareçamos ou garantamos a nossa salvação, mas justamente porque entendemos o papel de Cristo na nossa salvação, nós vamos fazer isso. Então é sempre uma consequência, nunca a busca desta salvação, mas é o reflexo daquilo que foi feito por nós, antes mesmo que nós existíssemos foi feito, né? Foi muita misericórdia. Muita misericórdia. E se a gente olhar do ponto de vista da nossa pequenez, e cada vez a gente se diminuir mais, maior fica Deus. É como esse copo que eu estou segurando, né? O que é esse copo para mim? Para mim ele pode ser pequeno, mas para uma formiga ele é gigantesco, né? E para uma bactéria, meu Deus do céu, isso aqui é muito grande. Então, quanto menor o ser, né, se colocar diante de Deus, maior vai ficar Deus. Quanto menor você ficar, maior vai ser Deus na sua vida. Não que ele precise disso, porque para ele não vai fazer diferença nenhuma se você ficar do seu tamanho, né? Se você quiser ficar do jeito que você é, ou se você diminuir, ou se você resolver crescer. Para ele não vai fazer diferença nenhuma. Ele é Kadosh, 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 ele é santo, santo, santo. Ele vai continuar sendo tremendo, ele vai continuar sendo terrível, ele vai continuar sendo bom, misericordioso, e você vai ser apenas você. Com certeza, com certeza. Bom, bora lá. Verso 20. E dessa maneira me esforcei para pregar o evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento de outro homem. Antes, como está escrito, aqueles a quem ele não foi anunciado o verão, e os que não ouviram o entenderão. Maravilhoso isso, né, irmão Anderson? Que ele se põe no lugar dele, ele não ousa nem passar por onde Cristo passou. Não, eu acho isso tremendo, né? Porque ele diz assim, ó, e desta maneira me esforcei por anunciar o evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado. Quer dizer, eu não vou meter a cara num lugar que o pessoal já creu, né? E eu acho engraçado que tem algumas denominações que ficam pescando em aquário, né? O cara tava na droga, o cara tava no crime, o cara tava na prostituição, o cara tava roubando, o cara tava fazendo um escarcéu, ninguém foi atrás dele. Quando uma igreja vai lá e resgata essa pessoa larga tudo isso, daí vem uma outra denominação e vai querer pescar o cara pronto. Gente, não lance, faça como Paulo. Paulo está dizendo aqui, ó, eu não vou meter a cara, é desse jeito que ele está dizendo mesmo, né? Mas aqui com umas palavras mais rebuscadas, né? Diz o seguinte, dessa maneira eu me esforcei por não anunciar o evangelho onde Cristo tinha sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio, um fundamento que não foi eu que coloquei. Uma pessoa que não foi eu que salvei. Eu vou atrás de quem não conhece o evangelho, de quem nunca ouviu falar de Deus, de quem nunca ouviu falar desse sacrifício tão maravilhoso, dessa graça tão santa, que significa favor imerecido, do que Jesus fez pelas pessoas. Eu vou anunciar para esses que não sabem. Agora, os que já sabem, não, eles já sabem. Então, você que está nessa live, 150 pessoas que estão aqui, né, pega a tua energia e gasta com quem não conhece o evangelho. Porque quem conhece, né, já teve algum encontro com Deus, deixa ele tratar com Deus. O máximo que você vai fazer é dar um conselho, né, tá junto, orar e tal. Mas não gastar toda a sua energia para alguém que já conhece o evangelho. Gasta a sua energia com quem não conhece o evangelho, né? E, eu não estou dizendo aqui, mas se aquela pessoa estiver fraca, irmão Anderson, ela já conhece o evangelho, mas está fraca. É diferente, né? Você vai lá e gasta uma energia com aquela pessoa, mas não dedicar todo o seu tempo para pessoas que já conhecem o evangelho. É isso que Paulo está querendo dizer aqui. Exato, exato. E é menos, você vai pregar sim, você pode até pregar para uma pessoa que se diz cristã, mas se ela de repente já está acreditando num falso evangelho, você pode ir lá anunciar o verdadeiro, né? Isso é uma aplicação, tá, gente? Porque senão a gente vai falar assim, então por que vocês estão fazendo live? Não, porque às vezes tem pessoas que às vezes estão dentro das igrejas e que, por N motivos, a gente não está aqui para julgar, podem ter acreditado num evangelho que não era verdadeiro, num evangelho de obras, num evangelho de só aquele grupo seleto que tem acesso a Deus. Então não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de pessoas que foram impactadas, foram transformadas, regeneradas, e aí por algum motivo a pessoa fala assim, olha, mas na sua igreja tem algum defeito, na sua igreja não tem isso que está faltando, na sua igreja tem aquilo que não é legal, e aí a pessoa vai lá e tenta tirar a pessoa que está lá. Mas isso é secundário, isso é periférico. Nós estamos falando aqui de coisa central. E o central, que o Paulo está falando, ele não vai colocar fundamento onde Cristo já tinha passado, né? Então, se Cristo passou na vida de alguém, se você vê sinais de uma regeneração perfeita, não se preocupe com isso. Deixa a pessoa do jeito que ela está, louvado seja Deus. Se uma pessoa, você viu que Cristo não passou na vida dela, vá lá e anuncie sim para essa pessoa, porque ela pode estar. Tem pessoas que estão dentro de igrejas que ainda não conheceram o verdadeiro evangelho.
Isso é um fato. A igreja brasileira, uma vez eu escutei uma frase que me impactou muito, foi assim: a igreja brasileira, ela tem não sei quantos mil quilômetros de largura e ela tem pequenos centímetros de profundidade. É uma igreja, e isso não é uma coisa só do Brasil, né? Infelizmente, no mundo inteiro, a igreja está sendo difundida em todos os 4 cantos da terra, mas está pouco profunda. Então tem pessoas que muitas das vezes estão dentro de um templo, estão dentro de um templo físico, mas que não conheceram verdadeiramente Cristo, que ainda não foram regeneradas. Isso nós vamos encontrar dentro da Bíblia. Eu acabei de abrir aqui em Atos 19, Paulo ele chega lá em Corinto, ele descobre um grupo, né? Um grupo que não conhecia o Espírito Santo. Aí Paulo fala assim, vocês conhecem o Espírito Santo? Nunca ouvimos falar. Mas vocês são batizados? Somos. Mas vocês não conhecem o Espírito Santo? Não. Nunca ouvimos falar. Mas que batismo vocês foram batizados? Batismo de João. Aí Paulo vai falar, então vocês precisam ouvir, né? Vocês precisam ouvir, porque tem alguma coisa que está faltando para a vida de vocês. E aí a pergunta que fica para nós que estamos online, falta alguma coisa? Você entendeu tudo? Você sabe o que é graça? Né? Você sabe o que é esse favor imerecido? Você sabe o que é a fé? Você entende que você está num lugar que você tem que adorar? Que você tem que fazer o possível para levar esse evangelho para outras pessoas? O evangelho de salvação e não de obras? Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E não vem por meio das obras, para que ninguém se glorie. Você tem essa noção? Você tem? Então, vá falar desse evangelho. Cumpra o que Jesus falou. Ide por todo mundo. Ide. Não precisa orar para ir, não. Só ide. Tá? É verdade. Exatamente. Ide anunciar. É isso mesmo. Ide anunciar para as pessoas, né? E o irmão falou uma coisa que eu acho bonito também, que é justamente isso, né? Muitas das vezes as pessoas cumprem uma parte formal, legal, assim, uma parte, né, legalista até, só que não são realmente convertidos, né? Não se arrependeram, não tem noção de quão pecadores são, não tem noção de quanto que nós somos carne fraca e carne errante. Então, às vezes as pessoas fazem, elas até cumprem, né, um ritual, elas até cresceram num meio cristão, elas ouviram falar de Cristo desde pequenininha, mas às vezes elas não têm noção desse arrependimento. Elas até conhecem, sabe, o que Cristo fez, mas elas não têm noção de arrependimento. Isso é uma questão que eu vejo que muitas das vezes as pessoas não têm noção do que é se arrepender. Ou elas acham que o arrependimento e o perdão dos pecados de Cristo é até o dia do batismo. Né? E Cristo, ele não fez uma... Quando ele morreu, né, há 2021 anos... Não, um pouco menos, mas 2000 anos atrás, não foi assim, ó, eu vou perdoar até o dia tal. A partir do outro dia eu não vou mais perdoar, não tem essa. Não é assim, né? Tem algumas coisas, algumas disfunções que a gente precisa... muitas das vezes, relembrar e meditar. E isso é o quê? Hoje está sendo feito por uma live, mas você diariamente você vai meditar, reler e ler e degustar e fazer, né, estar quase ruminando aquilo ali dia e noite, né? Meditar sobre isso, para que isso entre na sua cabeça e que você se lembre de novo que você vai pecar e que você vai aos pés de Cristo e que você vai pedir perdão, você vai se arrepender diariamente. Não é a santificação é um processo que começa no dia que nós somos justificados, e ele vai até o último dia da nossa vida, até nós recebermos um dia, então, na glória, um corpo glorificado. É isso aí. Né? Isso aí, perfeito. Perfeito. Bom, 22. Razão pela qual também muitas vezes tenho sido impedido de ir até vós. Mas agora, não tendo mais lugar nessas regiões e tendo um grande desejo há muitos anos de chegar até vós, quando eu viajar para a Espanha, irei até vós. Porque eu espero ver-vos na minha viagem e para lá ser conduzido por vós pelo caminho, após ter primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia. Mas agora eu vou para Jerusalém para ministrar aos santos. Mano, isso aí tá falando um pouquinho da viagem dele, né? Vou fazer só uma pausa para não ficar muito longo. Eu fico com uma dó, só para a gente passar por esses versos, eu fico com uma dó porque Paulo, o desejo dele era evangelizar a Espanha, né? O desejo dele era chegar lá na ponta da Europa, né? E você vê que ele fala, olha, quando eu partir para a Espanha, quer dizer, ele tem plena certeza que ele vai chegar na Espanha e isso não acontece, né? Ele é preso em Roma
mas por um motivo. Então, acho que é interessante a gente pensar aqui que nem todos os nossos sonhos eles vão se cumprir, mas nem por isso vai deixar de ser um plano de Deus. Nem por Sim, isso vai deixar sim. de ser um plano de Deus, né? Então, eu acho que é legal só para a gente fechar o assunto da viagem aqui. Sim, sim. Isso é lindo demais, né, irmão? Anderson? Porque tem pessoas que, até por uma questão, né? Tem muitas pessoas acabam sendo influenciadas pela teologia da prosperidade, que basta você imaginar, visualizar e vai acontecer, tá, 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 tá. E a gente vê Paulo falando, eu tenho esse desejo, mas. E ele era, assim, eu acredito que Paulo, ele pode nos inspirar muito como um modelo cristão, né? De um homem cristão que foi realmente, teve esse impacto do evangelho, foi transformado por Deus, né, diariamente aí, e ele tinha esses sonhos, e não é porque os sonhos não aconteceram que Deus deixou de ser Deus. Tem pessoas que se entristecem com Deus, porque falou assim, mas eu tenho uma promessa, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e não aconteceu, e aí a pessoa vai embora, ou quer abandonar, ou quer, mas então Deus não é bom, ou então Deus mentiu, as pessoas podem confundir, e aqui Paulo vai nos ensinar que não é assim, embora ele tivesse esse desejo, não aconteceu, glória a Deus por isso. E outra coisa, Alane, tem uma coisa interessante nesse verso que diz o seguinte, na parte B do verso aí, ó, pois espero, parte B do verso, 24. Pois espero que de passagem vos verei, falando para Roma. E ele não ia só passar, ele ia morrer em Roma, né? E que para lá onde? Espanha, seja encaminhado por vós. Ou seja, alguém vai bancar essa viagem. E quem ele esperava que ia fazer isso? Quem esperava que ele ia fazer isso? Que ia fazer isso? Era a igreja de Roma. Então ele esperava que a igreja de Roma ajudasse com os custos da viagem para que ele levasse o evangelho até a Espanha. Então, só para a gente entender aí a importância aí, né, de alguém que leva o evangelho, e a igreja, sim, ajudava ele com ofertas, enfim, para que o evangelho pudesse chegar lá. Só para fechar aí. E é super, super importante falar disso, porque é um assunto muito tabu, né? Tem pessoas que se falam, essa pessoa está recebendo para ir pregar o evangelho, ou está recebendo mesmo para ministrar. Isso às vezes tem pessoas que se chocam com algumas outras denominações que o fazem. Mas isso não é uma prática abominável, não é uma prática que Deus não se agrada, né? Mesmo porque os próprios sacerdotes, né, o povo, a tribo, né, de Levi, que ela era dedicada para isso, ela recebia uma parte daquilo que era produzido de todas as outras tribos, pois elas se dedicavam inteiramente a cuidar do templo, a zelar pelo templo, elas se formavam, elas estudavam, elas meditavam, elas faziam tudo, elas se purificavam para estar ali diante do templo, e todas as outras tribos contribuíam para que isso acontecesse. Então é uma coisa que a gente aproveita o gancho para falar, porque muitas vezes a gente pode olhar com menosprezar, né, irmãos de outras denominações que muitas das vezes podem estar recebendo, né, o dinheiro para dedicar a vida deles a ministrar o evangelho, a falar sobre o evangelho, a ir para lugares que ninguém quer, a serem missionários em lugares que ninguém quer, né? Eu penso, por exemplo, em quantos missionários não estavam no Afeganistão e quantos que vão ficar por lá e quantos que não vão deixar a causa, vão morrer pelo nome de Cristo. Isso que eu ia dizer agora, enquanto vão morrer lá, né? Vão morrer lá. Então, e não só no Afeganistão, mas quantos outros países onde o evangelho não tem livre acesso, a gente não pode falar, ou mesmo no nosso país, né? Se no Brasil hoje tem pessoas que se dedicam a isso, por quê? Por que a gente vê isso como uma maneira menosprezando aqueles que o fazem, né? Se Paulo o fez também. Mas bom, vamos terminar esse capítulo. Verso 26. Porque agradou-os da Macedônia e a Caia fazerem uma certa contribuição para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Isso lhes agradou de fato, e eles são seus devedores. Porque se os gentios forem feitos participantes das coisas espirituais, também é seu dever ministrar-lhes as coisas carnais. Portanto, quando eu tiver completado isso, e lhes tiver selado este fruto, passando por vós, irei para a Espanha. E sei que quando eu for até vós, chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. E agora eu suplico-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que luteis juntos comigo nas vossas orações a Deus por mim, para que eu seja aliviado dos incrédulos que estão na Judeia, e que meu serviço em Jerusalém seja aceito pelos santos, para que eu chegue até vós com alegria pela vontade de Deus e possa revigorar-me convosco. E o Deus da paz seja com todos vós. Amém. 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 Pode falar sua parte aí que eu tô
Eu acho que é isso, né? A gente até puxou um gancho até um pouquinho antes, mas dessa importância de nós contribuirmos, né? Porque se nós somos participantes das coisas espirituais, por que não seríamos nós participantes das coisas carnais? Ou seja, se nós recebemos por grande misericórdia, se tudo que temos, né? Fala até antes, se tudo que temos, se hoje eu estou aqui, né, nesse país, foi por misericórdia e preparação de Deus. Se ele preparou uma porta de emprego na vida do meu esposo, preparou para mim os estudos para eu poder exercer alguma coisa, foi por misericórdia de Deus. Porque se ele quisesse tirar o fôlego do meu ar agora, tudo estaria acabado. Se ele me deu essa porção de espiritualidade, que é ele que dá diariamente, não vem de mim, foi tudo ele que deu. Por que que eu não posso contribuir? Da mesma maneira que eu recebo tudo que ele faz, eu não posso contribuir carnalmente para que outros sejam impactados pelo evangelho, para que outras pessoas possam dedicar a sua vida a levar, a ministrar a palavra de Deus, a falar sobre esse Deus maravilhoso, a oferecerem as próprias vidas às próprias famílias. Quantas famílias, às vezes, são dedicadas exclusivamente para viver isso e para falar, porque elas se desprendem, né? Uma vez eu acompanhei uma família que eles faziam até homeschool com as crianças, porque assim os pais podiam viajar de uma cidade para outra, tinha essa itinerância livre. Então, famílias estão fazendo. E por que muitas das vezes nós recebemos tudo, que foi Deus que nos deu? E quando ele pede uma parte, 10, 15, 20, pouco importa a porcentagem, não é disso que nós estamos falando, mas quando ele pede, o 100% foi ele que deu. Se ele te pedir 50%, era 100 dele. O que você está freando? Falta fé? Falta entendimento? Falta misericórdia para aqueles que não têm? O que falta? Por que nós não poderíamos participar das coisas carnais se ele nos enche diariamente de tudo que é espiritual e de tudo que é mesmo carnal até, para que nós possamos trabalhar, viver, honrar as nossas famílias, pagar as nossas contas, dar um bom testemunho por onde passarmos, né? Então é só isso que eu queria completar. E deixa o irmão terminar, fazer as considerações finais e ler também a lista de pessoas, porque para mim, mais uma vez, foi uma live super edificante. É interessante tudo que você falou, Alane. A gente falou lá no começo que provavelmente Paulo ele escreveu essa carta aqui, estando ali bem no olho da Grécia, ali entre Coríntio, enfim, ele estava naquela região. E no capítulo 16 de 1 aos Coríntios, ele fala justamente dessa coleta, né? Desse ajuntamento aí de pessoas que vai ajudar os crentes da Galileia, né? Da Judéia, perdão. O que acontece? Ora, quanto à coleta, capítulo 16 de 1 aos Coríntios, quanto à coleta que se faz para os santos ou separados, né? Fazei vós também o mesmo, ele está falando para Corinto, que ordenei as igrejas da Galácia, porque a Galácia, a Gálatas não é uma igreja só, eram várias igrejas, né? No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar. Olha só, então todo domingo você já ajunta o que você puder ajuntar, conforme a prosperidade que lhe façam, conforme as prosperidades, conforme o que você prosperou. Que se não façam as coletas quando eu chegar. Então já vai começando agora, né? Olha que coisa bonita. E quando eu tiver chegado, mandarei os que por carta aprovardes para levar a vossa dádiva a Jerusalém. Ou seja, vocês que vão aprovar quem vai levar. Então vocês só me dizem quem é o nome das pessoas que vão levar. Então vocês definem quem são as pessoas, quem vão ser esses missionários aí que a igreja vai enviar, né? Para levar esse alimento lá para a igreja da Judéia, para Jerusalém. E olha que interessante, os crentes de Jerusalém, eles não aceitavam no início os gentios, porque eles não eram circuncidados. O que o Papai do Céu fez? Fez uma fome gigantesca passar por Jerusalém. E qual foi a igreja que ajudou? A igreja dos gentios, aqueles que não eram circuncidados. Então, Deus ele foi, né, movimentando o tabuleiro de uma forma que a igreja começou a se unir, não porque queria, mas por necessidade. Então eu acho muito bonito isso aqui, que a gente possa se unir não esperando uma necessidade, mas que a gente já possa se unir agora, né? Unir para dar glória para esse Deus, dentro dessa doutrina bíblica e dentro dessa graça tão maravilhosa que é o sacrifício de Jesus por nós na cruz. Paulo ele discorre sobre esse assunto. No verso 31 ele encerra dizendo, né, para que seja livre dos rebeldes que estão na Judéia. Então tinha uns rebeldes na Judéia lá, né? E que esta minha administração, que em Jerusalém faço, seja bem aceita. Então, o modo que eu estou trabalhando seja bem aceito lá para os irmãos que estão em Jerusalém, que começaram, né, a verdadeira obra de Deus, que começa com Jesus Cristo ali, né?
A obra de Deus, eu falo desse Novo Testamento, que a obra de Deus começou lá atrás, né? Eu falo desse jeito, Alane, que alguém pode cortar o vídeo e falar, a obra de Deus começou aí. Eu sei, gente. A gente só está simplificando, né? Para ficar mais simples. Mas é isso que Paulo quis dizer com tudo isso. Ele começa, então, resumando o capítulo, né? Ele começa falando aí dos fracos suportar os fortes suportar os mais fracos, como Jesus fez, né? Ele passa pelo grande exemplo da gente se dedicar ao nosso próximo, se colocar no lugar das pessoas, tanto que ele termina falando de uma coleta. Olha que coisa interessante, né? Ele termina falando o próximo. Então, quem que vai ajudar agora? Gentil, ajudando a igreja primitiva, a igreja que tinha começado lá em Jerusalém. Então, é lindo, é um capítulo maravilhoso, onde a gente aprende muita coisa. Ele começa falando, só falando, e ele termina com um exemplo que é prático. Quer dizer, contribua a gente, né? Eu acho muito bonito isso. É uma carta fantástica, e esse capítulo, sem dúvida alguma, traz muitas reflexões. Glória a Deus. Posso falar as cidades que tiveram com a gente para você encerrar? Sim. Vamos lá. Ó, esteve com a gente hoje Mantova, lá na Itália. Então, Deus abençoe os irmãos da Itália. Santa Maria da Boa Vista, Belo Horizonte, Poços de Caldas, Araraquara, Lavínia, Sorocaba, Araçatuba, Camaçari, Limeira, Holanda, olha só, Campo Belo, lá em Minas Gerais, Mineiros, Ferraz de Vasconcelos, Unaí, Minas Gerais, Brasília, Feira de Santana, Malhada, Cajamar, Itamogi, Minas Gerais, Piracicaba, Botelhos, Catanduva, Parapuã, Olambra, não é Holanda, hein? Aqui é Olambra, perto de Campinas, Altamira, Araçoiaba da Serra, Porto Feliz, Bruxelas, na Bélgica, Atibaia, Birigui, Hiroshima, lá no Japão, Bertioga, Guararema, Rio Preto, Saint-Lieu-de-la-Fonde, lá na França, tem gente da França aqui, Campo Grande, fora Lane, Pinhais e Poá, fora a turma de Campinas aqui e os que nos acompanham. Deus abençoe grandemente. Foi uma alegria enorme estar com vocês. Lembrando, gente, de novo, a gente gosta de relembrar, são os nossos pontos de vista a respeito da Escritura. Você pode ter os seus, e aí a gente pode discutir o assunto e tal, e não vai ter problema nenhum. Mas a gente quer deixar sempre claro que são só os nossos pontos de vista. E como todo mundo, a gente erra, a gente pode errar no nosso ponto de vista. Mas se você tiver um ponto de vista que pode nos alegrar e abrir o nosso entendimento, a gente está pronto para ouvir também, né, Alane? Sim, com certeza. Essa é a nossa maior alegria, falar sobre a Bíblia, falar sobre tudo isso que Deus tem feito, essa misericórdia imensa, né? Essa é a nossa grande alegria. Agradeço também mais uma vez, sabendo que semana que vem é o último capítulo dessa série aí, né? É o capítulo 16. Então, eu sei que hoje foi um pouco, talvez até pelo próprio feriado prolongado do Brasil, algumas pessoas não puderam acompanhar a live ao vivo, mas se vocês quiserem, divulguem entre vocês também, pessoas que queiram assistir durante a semana, não esqueçam de enviar a live para alguém que não pôde estar, e a gente pode assim também estar mais, que mais pessoas sejam impactadas, né? Nós não estamos falando de números, nós estamos falando aqui de pessoas na live, nós estamos falando aqui sobre almas, e pessoas que muitas das vezes só precisam de uma palavra para que o Espírito entre e faça o que ele tem que fazer, né? Não somos nós que vamos fazer, é o Espírito Santo de Deus que opera sobre todas as coisas. Amém, amém. Né? Deus abençoe grandemente, então, a todos. Irmão Anderson, uma boa semana. Bom feriado para quem está no Brasil. Para nós aqui não tem feriado, não. Amanhã é o dia de labuta normal. Mas Deus abençoe grandemente, aproveitem. E a gente se vê na semana que vem com a ajuda de Deus. Mostra o print rapidão. Ah, é? Acho que deu. Pronto. Deus que abençoe. Boa semana a todos. Amém. Deus abençoe. Vai salvar aí pro pessoal. Sim, vamos salvar sim. Deus abençoe. Até semana que vem. Olha, boa semana.